Copa do Mundo acabou, a Espanha foi campeã, e esse vídeo aqui eu vou trazer algumas das táticas dessa Copa do Mundo, como a competição se desenvolveu e o que foi determinante para trazer o título para a Espanha e também para algumas vitórias da competição de algumas outras seleções. Então vamos lá. Primeiro vamos falar da campeã da Espanha, né? É muito curioso que quando você olha aqui os princípios que eu coloquei de jogo, são os mesmos princípios de 2010. O que prova como eles são fundamentais para esse time funcionar, né? Já eram e continuam sendo, mas como eles ainda podem ser vitoriosos, né? Eu acho que o futebol, ele mostra que por mais que o tempo passe, se você sabe fazer alguma coisa bem feita, seja ela antes ou depois, se ela for bem feita, bem estruturada, bem organizada, com tudo bem desenvolvido ali dentro do campo, a tendência é funcionar, mesmo que seja 16 anos depois. Porque a Espanha, ela é campeã em 2010, daí 2014 ela cai fora na primeira fase, 2018 e 2022 também caiu bem cedo, oitavas ali. Então, é uma seleção que nunca tinha passado das oitavas de final desde a Copa de 2010, mas quando passou foi campeã. Porque, assim, não dá pra dizer que a seleção foi evoluindo de Copa a Copa. Eu acho que ela foi tendo momentos mais altos e mais baixos de acordo com os jogadores que tinha, né? Eu acho que a geração atual é melhor que a geração da última Copa. Eu acho que tem jogadores em melhor fase e alguns jogadores que são mais verticais e conseguem gerar mais jogo do que o time anterior. O time anterior ainda gerava muita posse de bola, muito controle, mas nem tanto ataque, né? Ele não tinha tanta força para atacar. Esse também, não vou dizer que ele é o super atacante, né? Tanto que ele levou quase 120 minutos para fazer um gol na Argentina. Tudo bem que a Argentina também defendeu bem, mas levou tudo isso daí de tempo. Mas ele consegue ter o controle que é o essencial de todos esses momentos, né? E a seleção da Espanha enfrentou a França, que era a grande seleção da Copa, com os melhores jogadores, e praticamente anulou eles e ganhou de 2-0. Ainda teve um gol anulado. E depois foi jogar contra a Argentina, e também teve 2 gols anulados e marcou um outro gol que valeu, e foi campeã, anulando o Messi. Então, eu até vou falar aqui nesse vídeo também sobre protagonistas e o jogo coletivo que acabou sendo campeão, mas é muito curioso como a seleção espanhola foi mantendo essa escola de jogo, essa identidade de jogo que foi criar lá um pouquinho antes de 2008, que é o primeiro título que eles ganham, e de lá pra cá eles ganharam 2 Copas do Mundo, 2 Eurocopas, ganharam Olimpíadas, ganharam várias coisinhas ali nesse período, que foi moldando uma seleção que hoje tem uma identidade muito clara, tem jogadores que seguem muito bem essa identidade, e isso faz com que ela seja campeã. Eu acho que isso é algo que a gente está longe de ter, né? Acho que o Brasil perdeu um pouco a essência da seleção brasileira nas últimas Copas, né? Acho que o Brasil, por falta de preparação, por falta de organização, deixou isso muito em aberto, né? Então o Brasil tem um estilo de jogo próprio, tem uma identidade de jogo, de jogadores, mas ela ficou meio que no passado, porque as seleções das últimas Copas elas não se organizam tão bem para encontrar isso e fazer isso se valer dentro da Copa. É muito mais um técnico que chega, aposta nos jogadores ali que ele tem naquela circunstância e tenta fazer uma boa Copa, tirando o máximo daqueles jogadores que ele tem ali naquele período. Fora o período do Tite, que ainda é o melhor período da seleção brasileira, que ele cria uma noção um pouco maior de grupo. Nesses outros períodos o Brasil não teve. E a Espanha, que teve, foi campeã. Claro que isso não é tudo, né? Porque a própria Argentina, na Copa de 2022, é campeã, né? Se ela vai para a final. Mas não dá para dizer que a AFA criou uma estrutura para encontrar a identidade do futebol argentino, que criou esse time. Não. Eu até acho que a Argentina joga de acordo com a identidade dela. Mas isso é muito mais uma história contada pelo Scaloni, que encontrou isso, do que qualquer outra coisa. Mas enfim, vamos adiante para falar mais, mas eu acho que o Brasil ele precisa encontrar melhor como se redescobrir como seleção, encontrar a própria identidade que existe. Tá por aí. O Brasil ele só precisa adaptar melhor ela para sua seleção. E se a gente vai ter isso para a próxima Copa, se vai ser com o Ancelotti ou não, eu não sei. A gente vai descobrir com o tempo, mas eu acho que o Brasil precisa se reencontrar com uma forma de aproveitar melhor os jogadores que tem, com um modelo de jogo que combine melhor com eles e que consiga apostar nisso quando chegar a Copa do Mundo, sem improvisar muito na maneira de montar time, de montar escalações, de escolher treinadores. Eu acho que para mim é muito claro que o Brasil pode até melhorar e melhor na próxima Copa, ganhar talvez, mas um caminho que é essencial para o Brasil ir constantemente melhor nas competições é criar uma noção melhor de organização, identidade, um trabalho que consiga unir tudo isso para tirar o máximo do jogador brasileiro, que ainda é bom. Talvez não seja tão bom quanto nas gerações de ouro que a gente teve, mas dá para fazer melhor do que a gente tem feito. E essa Copa, né, foi muito dita por vários momentos que era a Copa dos protagonistas. E é curioso que a seleção que ganha a Copa é a seleção da Espanha e que tem como principal protagonista o Lamine Yamal, não sendo o destaque desse time, né, sendo o Rodri, que é basicamente o jogador mais coletivo desse time. Porque, na verdade, eu acho que o futebol atual é assim, né, a Liga dos Campeões tem sido assim. Quando você vê seleções indo bem na Copa, todas elas que foram bem, até as que têm bons talentos individuais, é porque tinha um coletivo que funcionava. A França, muita gente fala das individualidades da França, que são muito boas, e é a melhor individualidade da Copa, mas
ela também tinha um certo entrosamento, também tinha um jogo coletivo interessante. É que o jogo coletivo espanhol é ainda melhor que o francês, mas tinha jogo coletivo ali. Assim como a Inglaterra, que também tem bastante qualidade, tinha um jogo coletivo ali que funcionava. Então, o futebol, ele é muito de jogo coletivo, sempre foi, mas hoje é basicamente todos os times que são campeões da Liga dos Campeões são times que têm um coletivo muito forte. E eu acho que isso fica muito claro quando o PSG tem Mbappé, Neymar e Messi, três super jogadores, três dos melhores jogadores da geração, e não ganha nada no sentido Liga dos Campeões, não ganha nenhuma Liga dos Campeões. E a partir do momento que eles saem, eles ganharam duas. Então, quer dizer que assim, o coletivo somado consegue ser melhor do que as individualidades, né? Acho que isso, futebol sempre teve bastante disso, mas eu acho que os últimos anos, com defesas mais bem fechadas, com times menores e medianos que têm uma noção muito clara, tática e técnica, acima do que era antes, você precisa encontrar melhor o jogo coletivamente. Então você precisa de, em 1, 2 segundos, encontrar um jogador livre. Isso eu ainda vou falar mais nesse vídeo aqui, mas essas questões acho que são mais relevantes do que eram antes. Enquanto mais o seu time tiver entrosado e for melhor coletivamente, mais fácil é para você encontrar essas jogadas e fazer o time ir bem em campo. E aqui, isso daqui é um negócio bem curioso, que são os jogadores que mais fizeram movimentações para receber bola e um canal que foi muito usado nessa Copa para achar espaço. Então, os times de futebol hoje, muitos deles, a maioria defende com linha de 4, e na linha de 4, principalmente se você joga com ponta aberto aqui, o lateral, tanto da esquerda quanto da direita, eles ficam muito em dúvida do que eles vão fazer. Por quê? Se ele fecha muito por aqui, ele abre esse corredor lateral esquerdo ou direito, e se eles abrem muito, o intervalo entre o zagueiro e o lateral fica muito grande. E os times de futebol usam muito esse espaço para atacar. Porque aqui no meio é um pouco mais difícil, porque esses zagueiros normalmente fecham melhor esse espaço, e o goleiro também tem um raio de ação melhor aqui para vir roubar a bola. Mas esse passe, nessa circunstância, ele é muito usado no futebol, e eu tava vendo alguns jogadores que fazem muito isso, e o principal jogador na Copa para fazer isso é o Bellingham, é o cara que mais se movimenta. E aqui tem as corridas dele. Olha como ele faz muitas corridas exatamente nesse caminho aqui, né? Olha esse jogo aqui contra a Gana, né? Como ele tem corridas nessa circunstância aqui. Contra o Panamá também, contra a Noruega também. Contra o México, na verdade, só teve duas, as duas no meio e as duas geraram gols, né? Mas esses jogadores que se movimentam entre as linhas, nas costas da defesa, eles acabam sendo muito opções de passe, né? Na seleção brasileira teve o Bruno Guimarães, que foi um cara muito acionado. E daí você vê o Bellingham, o Mbappé, o Rodrigo, o Cureia, Enzo Fernandes, Anderson, Olise, Pedro, Bruno Guimarães, Daniel Munhoz. Basicamente, os 10 jogadores que mais se movimentaram na Copa foram, não vou dizer 10 dos melhores jogadores da Copa, claro, mas 10 jogadores que jogaram uma boa Copa. Então, esse futebol hoje que tem poucos espaços, quem se movimenta ajuda demais o time a jogar melhor. Então, esses jogadores acabam sendo muito essenciais. Então, quem fica parado em campo não participa do jogo, não ajuda a sua equipe e não joga bem. Então, se movimentar é algo importante. Claro que você vai ver que aqui não tem o Messi. Não tem. Porque o segredo do Messi é andar devagarzinho ali, se movimentando, para depois ele se movimentar só na hora certa para aparecer e finalizar. Então também não tem. Não é aquela coisa assim, não precisa se movimentar. Claro, você consegue encontrar espaços às vezes sem se movimentar, igual o Messi faz. Mas nem todo mundo é o Messi, aliás, ninguém é o Messi. Então, num time de futebol atual, é importante você ter jogadores que se movimentam para eles ficarem livres e para gerar jogo, né? Então, a Espanha, ela tem aqui o Rodri, o Cucurella e o Pedri. Então, esses jogadores acabam fazendo muito bem ao time para fazer a bola rodar, para a bola avançar. Então, acho que esse tipo de situação é muito importante no futebol atual. E outra coisa que acho que pode ser importante é você seguir o canal, tanto o meu canal do Rodrigo Seixas quanto o canal do PFQL. A gente passou a Copa do Mundo aqui analisando as seleções, os jogos. Esse aqui é um resuminho tático do que teve na Copa e a ideia do canal é sempre trazer conteúdos nesse sentido. Então, se você está gostando, já deixa uma curtida e já segue também os canais. E quando você tem uma Copa do Mundo muitos times que defendem bem em bloco baixo, muitas vezes quem é o jogador livre é o zagueiro. Então cabe ao zagueiro ter um passe qualificado para poder gerar jogo. E esse aqui é o jogo do Brasil contra o Japão. No segundo tempo, o Japão recua e recua bastante. Você pode ver que o Japão tem dois jogadores aqui um pouquinho mais adiantados e todos os outros aqui na linha da grande área. Então, tem até o Gabriel Magalhães aqui levantando as duas mãos para cima, querendo dizer: olha como eu tô livre, dá a bola em mim que eu vou gerar jogo. E é isso que os times de futebol acabaram tendo que fazer nessa Copa. Tanto que o Pau Cubarsí, que acho que foi o melhor zagueiro dessa Copa, pelo menos pra mim foi, olha a quantidade de passes de quebrar linha que ele deu na Copa, que são 104. Passe quebrar linha é um passe que avança no campo, deixando uma linha de marcação para trás, né? Se o time defende 4-4-2, você acerta um passe na entrelinha, né, que é nas costas da segunda linha de marcação, você deu um passe de quebra-linha. Pode ser atrás da primeira também, que é a linha de dois atacantes. Então, os jogadores de zaga acabam sendo importantes. E nesse jogo aqui do Brasil, o Gabriel Magalhães vai fazer um cruzamento para sair um gol de cabeça aqui
do Casemiro. Também é uma coisa que teve bastante nessa Copa, né? O cruzamento antecipado. Então, se a defesa tá inteira na área, um jeito de você gerar uma chance é um cruzamento antecipado na segunda trave, nas costas da marcação, o jogador aparecer atrás da visão, né? E fazer um gol de cabeça. O gol do título foi feito assim, né? Um cruzamento daqui, o jogador cabeceia na entrada da área e o Ferran Torres faz o gol, mas é um cruzamento antecipado também. Então, essa Copa teve bastante isso, porque também teve muito time em bloco baixo. E agora eu vou pro principal destaque para mim, tático, que é campo aberto negado. E o que a Copa foi dos times que souberam abrir defesas fechadas. Esse aqui é o time da Espanha, criando uma jogada com posse de bola, né? Lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, volante. E os jogadores de ataque. A Argentina, ela tá fechada em 4-4-2. Esse aqui é o ponta direita vindo aqui pressionar um pouco os dois atacantes. A Copa do Mundo, ela teve muitos times defendendo em bloco baixo. Por quê? Primeiro que hoje muitos times sabem defender bem em bloco baixo. E segundo, eles não querem dar campo aberto para ninguém. Porque no futebol atual, os jogadores de futebol eles têm muita noção de atacar em campo aberto. Então, se você deixar um time contra-atacar, ou não necessariamente contra-atacar, até explicar o que é campo aberto é quando o adversário tem bastante campo para atacar. Não precisa ser necessariamente um campo aberto em contra-ataque. Mas é um exemplo. Por exemplo, seu time está atacando, você perde a bola, o adversário rouba e ataca com bastante campo atrás para atacar e bastante espaço para atacar. Então, isso é uma chance em campo aberto. Outra chance em campo aberto, por exemplo, você vai sair curto, o adversário sobe a pressão, você dá uma bola longa na frente, seu atacante chega primeiro que os defensores e tem todo um campo para atacar. Então, atacar em campo aberto é atacar com bastante espaço. E como hoje os jogadores sabem muito bem gerir espaços grandes e vantagens de 3-2, de 2-1, de 4-3, então quando um time está atacando nessas vantagens, é muito provável que ele vai levar vantagem e vai gerar uma jogada ofensiva que vai gerar perigo. Então, os times de futebol que sabem isso estão negando muito o campo aberto. Então, essa Copa do Mundo teve bastante gol de campo aberto? Teve. Se você for olhar gol por gol dos 104 jogos, teve bastante. Mas os jogos mais decisivos não teve. A final da Copa do Mundo, a Argentina negou campo. A semifinal, a Espanha negou campo para a França. E quando a França teve essas oportunidades, eles conseguiram matar bem. E eu já vou mostrar melhor isso. A Argentina teve a Inglaterra que negou campo aberto. O Brasil negou campo aberto para a Noruega e tentou atacar assim. Então, essa Copa foi muito claro que os times que conseguiram abrir defesas fechadas com uma posse de bola boa foram avançando. E a final chegou com duas seleções que não geram jogo a partir de campo aberto, que geram jogo a partir de passes e construção a partir disso. A Argentina chegou na final da Copa fazendo isso e a Espanha chegou na final da Copa fazendo isso. E agora eu vou pro campinho para mostrar um pouco melhor essas dinâmicas. A Copa do Mundo premiou os times que souberam abrir defesas fechadas, os times que conseguiram abrir, entre aspas, a lata dos adversários que tinham se fechado muito bem em bloco baixo, porque essa Copa do Mundo também foi de times negando o campo aberto. Porque no futebol atual, basicamente todo time tem jogadores que são bons para atacar em campo aberto e jogadores que sabem aproveitar as vantagens nessa situação. Então, situações de 3-2, de 4-3, de 2-1, o ataque normalmente sabe aproveitar essas vantagens, porque os jogadores taticamente são muito conscientes nessas situações. Tem jogadores muito velozes para aproveitar isso também. Então, o campo aberto nessa Copa gerou bastante gol, mas nos jogos mais importantes, principalmente na fase de mata-mata, não teve gol assim, porque os times souberam negar muito bem esses espaços assim, e quem avançou, quem ganhou a Copa, teve que abrir espaço em campo fechado mesmo. Então, primeiro para deixar claro, o campo aberto é quando você ataca com bastante espaço, seja um contra-ataque, por exemplo, a Argentina recuperando a bola aqui e atacando com o campo aberto aqui nas costas, ou você faz uma saída curta aqui na defesa, né, vamos dizer que a Argentina está saindo curto aqui, esse jogador aqui tá nas costas, dá um lançamento longo, esse jogador aqui corre para fazer o gol. Essas são possíveis jogadas de campo aberto, claro que tem muito mais do que isso, mas são situações nesse sentido. Então o que aconteceu? Nessa Copa, os times se fecharam muito em bloco baixo e o time que tinha posse de bola tinha que abrir essa defesa. E a Espanha foi o melhor time para fazer isso na Copa. Tanto que o gol na final da Copa foi assim. E uma situação muito usada na Copa era cruzamento antecipado, né? Vamos dizer que o time inteiro está defendendo em bloco baixo aqui, né? Tá todo mundo defendendo aqui na área, passa a ser uma opção você fazer um cruzamento mais ou menos dessa zona aqui do campo, na segunda trave, para alguém aparecer aqui nas costas da defesa e cabecear ou finalizar. Essa foi uma jogada bem usada na Copa. Assim como os chutes de fora da área, né, já que está todo mundo aqui fechando os caminhos, vai sobrar espaço aqui nessa região do campo, então você tem espaço aqui para poder chutar de fora da área. E tanto a Espanha como a Argentina foram seleções que souberam muito bem abrir essas defesas. A Argentina fez gols assim durante a Copa toda, com esses cruzamentos antecipados. Cruzamento antecipado até na primeira trave também, tinha o Messi para fazer isso também, né? Então o Messi ajudava muito nisso. E chutes de fora da área também, tem um gol do Julián Álvares de fora da área que ajuda a Argentina a chegar na final. E a Espanha foi o time que era o melhor time para ir trocando passes e cansando a marcação e encontrar um espaço. Tanto que a Espanha fez vários gols assim na Copa, encontrando espaços a partir de várias trocas de passe e passes assim nas costas da defesa
que estava em bloco baixo, então era uma seleção que sabia cuidar muito bem do bloco baixo. E tinha uma outra coisa que essa seleção fazia, que era cuidar das costas da defesa. Então, era uma Espanha que tomou um gol na Copa e não foi em campo aberto, porque ela sabia muito bem gerir esse espaço. Então, se ela perdesse a bola aqui, por exemplo, ela tinha um pós-perda muito alto para pressionar o jogador que tinha perdido a bola, para pressionar esse jogador que tinha roubado a bola e roubar a bola de novo, e tinha os cuidados do Rodri, nesse embate aqui em segundas bolas, uma defesa com dois defensores muito espertos para cobrir as costas, e um goleiro que saía muito bem para fechar todo esse espaço aqui que tinha entre zagueiro e ele, para evitar que a jogada tivesse campo aberto livre. Tanto que contra a França, que era o melhor time assim na Copa, a França não conseguiu gerar basicamente nada de chance, eles não tomaram nem um gol e foram para a final para depois ganhar da Argentina, também gerindo muito bem esse espaço nas costas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rodrigo Seixas. Esse aqui foi o vídeo analisando as táticas da Copa do Mundo. Eu falei também sobre os segredos do controle de espanhol no meu canal do Instagram. Lá é @seixas.comentarista. Lá eu falo sobre a posição e função de cada jogador da seleção espanhola. E falo também sobre a bola parada do Brasil na Copa do Mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!